jogar como vem jogando as partidas anteriores, tenho certeza que a gente possa alcançar a vitória simples e possa dar o título ao Santos. Olha só, foi um jogo ruim. Botafogo e Santos não jogaram aquilo que as duas torcidas esperavam. Essa imagem que você viu aí do Gonçalves reclamando da participação da torcida, afinal de contas o Botafogo venceu por 2-1, de certa forma ele teve razão. A torcida fez uma belíssima festa no início do jogo, mas depois parece que ficou nervosa, pouco incentivou o time do Botafogo, a não ser na volta para o segundo tempo, mas durante o jogo mesmo ficou todo mundo mais em silêncio, muito tenso. O torcedor do Botafogo no Maracanã. O Botafogo jogou errado, teve algumas falhas, jogou com uma certa cautela. O Santos, por sua vez, também não foi muito aguerrido. O Giovani não foi aquele mesmo jogador dos dois jogos contra o Fluminense. Enfim, o jogo não agradou como espetáculo. A vitória do Botafogo, afinal, foi justa. Agora, para o domingo, já está inclusive definido o horário. Será às 7 horas da noite. A CBF já confirmou o jogo para as 7 horas lá no Pacaembu. Eu acredito que vai ser outro jogo ruim de se ver. Mas é competição, é isso mesmo. Os times têm que lutar pelo título. Não para só agradar aos olhos de quem está vendo o espetáculo. O futebol hoje tem esse lado também ruim. Mas, de qualquer forma, eu não sei. O meu palpite é que vai ser um empate esse jogo. Não que a gente está pensando aqui, com esse resultado, o Botafogo venceu, analisando exclusivamente o que eu espero pelo que eu vi de ontem. A não ser que muita coisa venha a mudar. Zagallo comenta o jogo Botafogo e Santos. Você vai ver a seguir. O técnico da seleção brasileira, Zagallo, acredita que a vitória por 2-1 deu uma grande vantagem ao Botafogo. No último dia 13 do ano, no primeiro jogo das finais do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Santos por 2-1. Agora joga pelo empate no Pacaembu no domingo. Essa vantagem do Botafogo você acha muito grande? Eu acho que era a vantagem que o Santos tinha, que entregou às mãos do Botafogo. Aquilo que o Botafogo já estava contando, quando normalmente jogaria com o Fluminense, jogava por 2 empates, com a vitória de 2-1, reverteu a situação anterior. Então é uma grande vantagem que o Botafogo tem em jogar por esse empate. Você acha que o resultado foi justo? Eu acho que sim, porque quem mais procurou o gol adversário foi o Botafogo. Teve oportunidade de aumentar, teve uma cabeçada então do próprio Túlio, que o Edinho pegou no susto, né? Sim, vamos dizer, teve uma bola na trave, mas o Santos não foi o mesmo que jogou diante do próprio Fluminense. Então foi um time que, não sei se articulou, pensou dessa maneira, pensando que no segundo jogo pode ganhar de 3-4. As coisas são bem diferentes. Quais as virtudes que você viu no Botafogo nesse jogo e quais as virtudes que você viu no Santos, que podem levá-lo inclusive ao título? É difícil a gente falar. É evidente que as virtudes do Botafogo foram nas oportunidades aproveitadas. E o Santos, não sei se ele veio administrar a perder de pouco, o que eu acho que não foi uma virtude. Porque nem sempre perder por um gol quer dizer que quando joga em casa vai ganhar de 4. Senão o Botafogo teria ganho de 4 também. Então a coisa se modifica totalmente. E a equipe do Botafogo é melhor do que a do Fluminense. Então as coisas ficam complicadas, mesmo jogando em casa para o Santos. Mas a torcida do Santos e alguns jogadores do Santos comemoraram a derrota de 2-1, considerando que vão vencer o jogo de qualquer maneira no Pacaembu. Bom, cada um pensa de sua maneira. Eu também, se eu sou do Santos, eu pensaria dessa maneira. Agora, pergunta ao pessoal do Botafogo o que é que eles acham. Eles vão dizer o oposto. Quer dizer, isso é normal, cada um puxa a brasa para o seu lado. Quer dizer que no último dia 13 do ano, seu número da sorte, quem deu sorte foi o Botafogo, o seu Botafogo? O Botafogo procurou a vitória e encontrou essa vitória, o que ele queria. É evidente que se fosse um score dilatado seria melhor, mas a vitória em si de 2-1 já traz uma tranquilidade, não pode trazer, evidente, uma acomodação. No clássico de ontem, dois personagens travaram um duelo particular. De um lado, um 7 glorioso, do outro, um 10 majestoso. A história poética dessas duas camisas atravessou décadas e caprichou na dose. Túlio, 100 jogos pelo Botafogo. Frio, dissimulado, perigoso. Giovani, craque prematuro. Observador, ponto de desequilíbrio.
protagonistas de uma histórica final antológica. Túlio recebe, mata no peito, leva o pânico. Giovani carrega, faz fila de dribles, faz arte. Túlio é onipresente na área, como se a bola o procurasse. Giovani é procurado, achado pelo lançamento. Faz o gol com uma facilidade ingênua. Túlio reage, aparece e mata, sem perdão. Botafogo e Santos confirmam sua mística, personificam seus mitos. 30 anos depois, Mané e Pelé estão de almas lavadas nas modestas peraltices de seus humildes seguidores. É isso aí, para você uma boa noite e até amanhã. Canal 100 TV. Oferecimento. Ararajuba e Postos Petrobras. Torcendo pelo Brasil. Boa noite, amigos. Hoje no Canal 100 vamos lembrar os bons tempos do América. Flamengo e América se enfrentam pelo primeiro turno do Campeonato Carioca de 68. 30 mil pessoas foram assistir essa partida noturna no Maracanã. No Maracanã, o jogo noturno entre o Flamengo e o América foi uma partida disputada com equilíbrio de ações. Um jogo lá e cá, como dizem os cronistas de futebol. O Flamengo pressionava, investindo seguidamente, mas a defesa americana atuava com acerto. Nesta primeira fase, houve ligeiro predomínio rubro-negro. Almir já foi do Flamengo. Agora é seu adversário. Teve uma atuação excelente e no lance que veremos, quase marca. O jogo foi corrido o tempo todo. Neste lance, Silva obrigaria Rosan a praticar a espetacular defesa. A etapa inicial terminou em branco. O score seria construído na fase final. O Flamengo marcaria primeiro através de Silva. Vejamos o mesmo gol de outro ângulo. O América não esmorece, procura o caminho do gol, mas desta vez só conseguiu um córner.
O Flamengo não cedia à pressão americana. A reação do América finalmente foi coroada de êxito. Vejam o sensacional empate. Flamengo e América se equivaleram em ação. O score de 1-0 retratou com fidelidade o equilíbrio de forças. Não deu jeito mesmo. Cada um desce um ponto na tabela. O técnico Paulo Autuori faz mistério sobre a escalação da equipe, mas não esconde que vai jogar com 3 volantes marcando o meio de campo e com Leandro seguindo todos os passos do craque Giovani. O atacante Túlio diz que já é campeão e arrumou até um mascote para comemorar o título. O craque argentino Diego Maradona continua o mesmo, sempre arrumando confusão. Agora ele anunciou sua saída da equipe do Boca Juniors. O motivo foi a contratação do técnico Carlos Bilardo, que foi campeão do mundo com ele em 86 no México. Maradona garante que não vai parar de jogar futebol. Ele tem propostas do Japão e da Grécia. Você vai ver a seguir. O mestre Didi, ídolo do futebol brasileiro, acha que o Botafogo tem uma tarefa difícil contra o Santos domingo. Eu estou ao lado de um bicampeão mundial, símbolo de um passado glorioso do Botafogo. Didi participou de inúmeros desafios entre Botafogo e Santos, numa época de ouro dos dois times. Como é que está o coração para essa finalíssima de domingo, Didi? Preocupadíssimo, porque o Santos, né, veio de uma classificação maravilhosa em cima do Fluminense. Tivemos o Botafogo aqui ganhando de 2-1 no Maracanã e agora praticamente decide a parada lá no Pacaembu. Você também acha que o Santos se excedeu na comemoração da própria derrota no primeiro jogo no Maracanã? Eu acredito porque o Santos, como é um time jovem, o Santos quis naturalmente empatar ou perder de pouco, né, uma diferença de um gol, que a esperança do Santos, naturalmente com a torcida em São Paulo, era ganhar o jogo com uma diferença maior. Por isso eu acho que esses garotos do Santos pode tropeçar no Pacaembu por causa de falta de experiência, que é uma equipe jovem, uma equipe que está começando praticamente e pode a qualquer momento tropeçar. Que semelhanças guarda esse time novo do Botafogo com aquele tão glorioso dos anos 60? Realmente o time do Botafogo, né, estava melhorando. A cada jogo o Botafogo vinha melhorando. E a gente, nós da época de 50, 60 e 70, nós estávamos já com alegria, porque o Botafogo, ganhando jogos, estavam também oferecendo algumas coisas boas que nós, daquela época, proporcionávamos aos nossos torcedores. Didi, chegou a hora do Botafogo finalmente? O Botafogo precisa ganhar esse campeonato. Por quê? O Botafogo agora inaugurou sua sede, reinaugurou sua sede, né, o campo de treinamento. Então os botafoguenses estão em festa. Então vamos seguir a festa com o campeonato e, naturalmente, uma outra geração, que é a geração agora do Túlio, né, possa então já lotar
a Zona Sul e Zona Norte com a camisa botafoguense, com a camisa Estrela Solitária. Qual o palpite do placar? O placar é um pouco difícil, mas na época nossa, né, dizia o Sandro Moreira, João Saldanha, né, o Botafogo vai ganhar, de quanto não se sabe. Pois é, mas a época mudou. Hoje em dia, resultados menores, um futebol de mais marcação, de mais sistema defensivo, uma partida imprevisível no Pacaembu. Mas, mestre Didi tem razão também quando fala da parte psicológica. O Botafogo é mais experiente, tem uma média de idade aí de 26, 27 anos, contra 22, 23 do Santos, e isso pode fazer uma grande diferença. O Botafogo tem uma vantagem também que é considerável, jogar por 2 resultados, vitória ou empate, contra apenas a vitória do Santos. De qualquer forma, jogo nervoso, aberto para qualquer resultado, e o Santos, sem dúvida, tem a vantagem de jogar com a sua torcida. Depois do fracasso no ano do centenário, o Flamengo voltou a investir com força total para o ano que vem. Antes mesmo da decisão do Campeonato Brasileiro, o clube já contratou um novo técnico. João Santana foi apresentado hoje oficialmente como novo técnico do Flamengo, mas só começa a trabalhar na Gávea a 1º de janeiro, um dia após terminar seu compromisso com o Fluminense. Essa coletiva está sendo feita porque ontem eu fui no Fluminense e conversei com o meu presidente, o Dr. Arnaldo, com o vice-presidente, e com isso hoje eu vim aqui dando a coletiva e que do dia 1º de janeiro eu vou trabalhar no Flamengo. Qual a sua expectativa com relação ao convívio com Romário e Edmundo, principalmente? Não vai ter problema nenhum, nós já nos conhecemos. O Romário já conhece o meu jeito de trabalhar, eu já conheço os seus hábitos, como também o Edmundo. Eu acho que isso não vai ter problema. O Renato é uma pessoa que eu gosto muito, é um atleta que eu aprendi a trabalhar com ele. Foi um homem muito sério, me ajudou bastante. E se for possível, ele poderá vir trabalhar no Flamengo. Sinceramente, eu estou muito orgulhoso de um dia, né, ter sido escolhido como um treinador e para trabalhar com as cores rubro-negras. Espero que eu tenha sorte, espero que eu tenha competência e espero que, acima de tudo, a nação rubro-negra me apoie. Trabalhando no Flamengo, a gente sempre fica feliz. Trabalhar com essa torcida, principalmente quando a gente tem o apoio da nação rubro-negra. Então, eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente tenha a torcida do nosso lado e, acima de tudo, nós vamos transmitir para essa torcida aquela energia que a gente sempre carrega dentro do coração. E espero Deus que Deus me ajude e que eu consiga realizar o Flamengo aquilo que o Flamengo não conseguiu em 95, um título, porque essa torcida está precisando gritar e campeão. João Santana leva para o Flamengo o preparador físico Antônio Carlos Melo. E o Flamengo já está reforçando o time para o estadual do ano que vem. Nós queremos anunciar aqui que formalizamos o primeiro desenvolvimento para o novo time no ano que vem, com as trocas do Mancuso e do Índio, os 2 do Palmeiras, pelo Cláudio e pelo Marquinho. Essas trocas são realizadas em definitivo, faltando apenas alguns pequeninos detalhes com os jogadores. O Flamengo cedeu também ao Palmeiras seu lateral direito Gustavo e virá em troca até o final do ano o goleiro Sérgio. Até o mês de julho, um dos principais valores do futebol brasileiro, um grande atacante que é o Glaucio, está no Feyenoord da Holanda e virá por empréstimo até julho do ano que vem. Vamos ver se 96 faz o Flamengo esquecer 95. Joel Santana é um ótimo técnico e deve realmente mudar o astral na Gávea. E nessas trocas aí o Flamengo também leva vantagem, porque o Mancuso é um excelente jogador, muita garra, técnica, pode ser um novo líder para o Flamengo. É isso aí, a Manchete Esportiva volta amanhã ao meio-dia. Um abraço e até lá. Canal 100 TV. Oferecimento. Ararajuba e Postos Petrobras. Torcendo pelo Brasil. Tudo começou em 1950, quando Mário Filho, o maior cronista do futebol brasileiro, um criador de multidões, inventou o torneio Rio-São Paulo, que reuniu os grandes clubes das duas cidades. Para que os paulistas se empolgassem com o torneio, batizou-o com o nome do recém-falecido Roberto Gomes Pedrosa, ex-presidente do São Paulo e da Federação Paulista. Os paulistas se empolgaram tanto
e dos 16 Rio São Paulo ganharam 12. Em 67, o torneio pegou fogo, com a entrada do Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio de Porto Alegre e a Ferroviária do Paraná. E se tornou a mais importante competição jamais realizada no país. Vamos então a um jogo da primeira rodada do Robertão. Grêmio e Santos, no Estádio Olímpico, no dia 12 de março de 1967. Estádio Olímpico de Porto Alegre. O futebol em festa. Pelo campeonato Roberto Gomes Pedrosa jogam Grêmio e Santos. Recorde de renda. Quase 100 milhões de cruzeiros. Expectativa de um grande jogo e o público naturalmente torcendo para o time da casa. Alcindo continua sendo o craque número 1 do Rio Grande do Sul, mas a atração maior é ainda o Rei Pelé. Depois de boa chance para a equipe local, os torcedores serão contemplados com um solo do rei do futebol, agora no melhor de sua forma. E em seguida, quase o gol do Grêmio. Mais uma vez, Pelé em ação e em bom estilo. 0-0 na primeira etapa. Partida difícil, muito corrida e igual para os dois lados. Mais ameaçador o campeão gaúcho. Alcindo quer demonstrar sua condição de artilheiro. Os santistas insistem e esse lance resultará numa falta perigosa que Pelé vai aproveitar com êxito. Agora o chute de Pelé visto de outro ângulo. Um a 0 para os paulistas. A equipe do Grêmio iria se desdobrar tentando o empate. Pelé não diminui o ritmo de jogo, mas quem predomina com insistência é o Grêmio. E afinal, o gol de empate. Um a um, placar justo de um jogo empolgante, uma festa do futebol. Atenção, atenção, não percam amanhã às 14 horas o canal tem Esquenta a Decisão. Botafogo e Santos, de Garrincha Túlio, de Pelé a Giovani. Imperdível, amanhã às 14 horas. Uma decisão polêmica. 50 federações europeias. Segundo a FIFA, a decisão da justiça foi decepcionante. Definido o calendário da Fórmula 1 para o ano que vem. Diego Maradona se despede amanhã do Boca Juniors, apenas 2 meses e meio depois de estrear no clube mais popular do país. O craque não aceita trabalhar com o novo técnico Carlos Bilardo, com quem brigou há 3 anos na Espanha. O Santos treina no Pacaembu, palco da grande final do Campeonato Brasileiro. O time e a torcida confiam na vitória.
Uma corrida leve e uma caminhada pelos campos do Parque do Ibirapuera foram os primeiros preparativos para a decisão de domingo. O Santos respira tranquilidade e se inspira no jogo do Maracanã para conquistar o título. Quarta-feira foi dia em que a noite deixou claro para a torcida e jogadores como uma derrota pode ter sabor de vitória. Foi um resultado negativo, mas que deixou a gente numa situação de depender só de uma vitória simples aqui no Pacaembu. A troca de energia entre jogadores e torcida, fundamental para as vitórias do Santos, começou hoje mesmo. Muitos torcedores foram ao Pacaembu ver o treino. Giovani, que machucou o joelho no jogo contra o Fluminense, participou da primeira parte. Depois, fez tratamento à base de gelo. Nada que o impeça de enfrentar o Botafogo. Mesmo se tivesse de moleta, estava em campo. A presença confirmada de Giovani aumenta o entusiasmo e a autoestima de toda a equipe. Segundo os jogadores e a comissão técnica, estes sentimentos revelam a confiança na conquista do título e não a certeza de vitória antecipada, como disseram os jogadores do Botafogo. O Botafogo mantém o mistério na escalação. A torcida faz festa, mas não exagera. É a superstição alvinegra. Botafogo campeão brasileiro. As faixas já estão à venda, mas não vendem. Supersticiosos, os botafoguenses sabem. Isso não costuma dar certo. Eles não vestem a faixa, mas investem na confiança no time. Lotam o pequeno estádio de euforia. Gonçalves, que criticou a apatia da torcida na quarta-feira, hoje bateu palmas. E o técnico Paulo Autuori nem sabia que carinho, às vezes, até assusta. Paulo, te amo, Paulo, te amo. Preferi ouvir com uma voz feminina. De bem com a torcida, de mal com o Santos. Autuori chamou de empáfia santista o comportamento do adversário e disse que vai manter o mistério na escalação. A guerra de nervos não contagia o artilheiro. Túlio fez a maior farra com a torcida, com a credibilidade de quem promete e cumpre. Depois do gol Pelé, em que socou o ar como fazia o rei do futebol, Túlio fez outra promessa. Os torcedores do Santos costumam chamar carinhosamente seu time de peixe. E foi pensando nisso que Túlio já batizou o gol que pretende marcar no Pacaembu. A gente vai comer o peixe frito lá no São Paulo, assim. A final de domingo será a quarta entre Rio e São Paulo. Os paulistas ganharam uma vez com o Palmeiras. Os cariocas duas com Flamengo e Vasco. O jogo da decisão começa às 7 da noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, amigos. Amanhã é o grande dia, quando Santos e Botafogo vão decidir o Campeonato Brasileiro de 1995 e reviver os anos dourados do futebol brasileiro, quando o Botafogo de Garrincha e o Santos de Pelé tinham os dois maiores times do planeta. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver agora. Apertem os cintos. No ar, Canal 100. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e a melancolia. Não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, e dos beijinhos que É isso aí, Botafogo e Santos voltaram ao topo do futebol brasileiro. Mudou o mundo, mudou o futebol, mas a paixão continua. Daqui a pouco é Canal 100 em clima de decisão. Botafogo e Santos.
O que aconteceu com o Santos naquele jogo com o Fluminense aqui? Quer que você me explique? Desespero, perdeu a cabeça, estabilidade emocional. E lá, qual foi o resultado? Lá é nós, né? Lá mostrou futebol, entendeu? Nós somos superou. É isso aí, meu. É isso aí. Só mais uma coisa, por que você é Santos? Por causa do meu tio. Pra falar a verdade, porque ele me levava desde criança no futebol. Então você é forçado, né? Não, a princípio foi indução, mas depois foi pro coração. Aê, garoto! Você acha que o Giovani é o novo Pelé? Ele não é o novo Pelé, mas é o seguinte, ele tá honrando a camisa 10, mostrando um brilhante futebol e matando os carioca. Quem tem Giovani, o Giovani não só simboliza o nascimento de novo Santos Futebol Clube, certo? Como tá ressuscitando o futebol arte, certo? Então quem tem Giovani não se preocupa com Túlio. Túlio é fichinha. Vem cá, Túlio pra mim você é Santos por quê? Herança do Pelé? Que herança do Pelé? Eu nasci em 74, no ano que o Pelé parou de jogar bola. Eu sou Santos porque eu amo futebol arte. O Santos sempre defendeu o futebol arte. Por isso que eu sou Santos. E tô aqui honrando as cores do peixe. Como é que vai ser a comemoração? Puta, a comemoração eu não sei, viu? Se a gente não morrer até lá, tá tranquilo, cara. Mas só sei uma coisa, que vai durar mais de uma semana. Canal 100 tá aqui com o Manuel Maria, grande ponta direita do Santos, na época do Pelé, Santos do Pelé, Toninho, Edu e companhia. Manuel Maria, você que teve o privilégio de jogar no Santos do Pelé, contra o grande Botafogo de Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César, conta aí pra gente qual foi a maior passagem da sua época de jogador. Olha, realmente jogar no Santos para mim é um privilégio. Foi um privilégio, foi a coisa mais linda que aconteceu para mim em termos de futebol, de esporte, né? E o clássico Santos e Botafogo era um clássico respeitadíssimo, onde os jogadores se respeitavam. Tinha uma amizade, evidentemente, que perdura até hoje. Mas o clássico, todos os clássicos, era importante, era empolgante, devido ao grande número de craques que existia na época. Da tua época para cá, Manuel Maria, o mundo mudou, o futebol mudou, mas a mística, a paixão continua a mesma. Você acha que o jogo de hoje, Santos e Botafogo, vai ter aquela mesma mística de antigamente? Eu acho, porque outro dia eu falei, então ressuscitar os Beatles, e por que não ressuscitar o grande clássico Santos e Botafogo? Então acredito que hoje vai ser um clássico empolgante e nós estamos daqui vencedores. Sucesso pro teu Santos! Obrigado. Cadê o teu filho? Tá aqui. Vem cá. Estamos a Canal 100 tá com a garotada do Santos agora. Você sabia? Direita também. Você sabia que houve uma época que jogar no Maracanã pro Santos era o palco preferido do Santos? Você se lembra disso? Você sabia disso? Não me lembro porque eu não era nem nascido, né? Eu ouço as histórias do meu pai, que ele me conta e fico muito emocionado. Diga uma coisa, antigamente o Santos se sentia mais em casa aqui no Maracanã do que lá no Pacaembu. Como é que você está se sentindo hoje aqui? Eu estou muito feliz porque estou me sentindo em casa, né? E eu nunca tinha vindo no Maracanã. E estou muito feliz. Parabéns, parabéns. Por que você virou Santos? Oi? Por que você é Santos? Porque eu sou fanático pelo Santos. Fanático? Mostra aí pra gente. Manda aqui. Continuando aqui. Por que você é tão fanático assim pelo teu Santos? Porque meu pai é fanático também, jogou no Santos, é fanático e não podia deixar de ser, né? Sou Santista até a morte, nós vamos ser campeão agora. Você acha que o Santos vai ser campeão mesmo? Vai, com certeza, mano, tô confiante. Teu pai jogou com Pelé. Você vai ver o Edinho sendo campeão. Você é garoto. Você acha que tu vai ver o filho do Edinho ser campeão também pelo Santos? Se Deus quiser, eu e ele. É isso aí, meu irmão. Falou, meu irmão, obrigado. No Maracanã, Santos e Botafogo jogam pelo Robertão. 90 minutos de futebol, chuva e boas emoções. Há muitas estrelas dos dois lados, mas a atração maior continua sendo Pelé. Depois de jogada pessoal, Paulo César manda um balaço indefensável. Foi um gol de craque, a bola tomando o endereço certo.
O Botafogo sempre superior. E quando o Santos tentava o gol, lá estava o Birajara defendendo tudo. No começo do segundo tempo, os alvinegros mantinham-se na ofensiva, procurando aumentar a vantagem. E Nenê empatava para o Santos. Uma bola chutada com pouca força, mas bem colocada. O desempate. Um lance em que Joel teve a bola dominada e falhou, deixando que Ferretti entrasse livre para marcar. Depois que os botafoguenses sentiram a reação do Santos, voltaram ao jogo ofensivo. Não adiantou, porque Pelé serviria uma bola sob medida para Abel entrar de cabeça e igualar a contagem. 2-2, um placar justo para o que jogaram Botafogo e Santos. Estamos aqui no meio da galera do Santos, que veio de São Paulo para assistir mais um Botafogo e Santos que vai entrar para a história, certamente. Meu irmão, eu quero saber o seguinte, por que você virou Santos? Eu virei Santos pelo seguinte, meu pai já era santista, mas isso não significa porque eu vi o maior ataque que eu já vi na minha vida, né? Newton Batata, Elton Lira, Juari, Peter e João Paulo. Isso aí já marcou uma época que quem viu, viu, quem não viu, não cheguei a ver o Pelé, né? Quem viu, quem não viu vai ver no Canal 100. E você? Por que você virou Santos? Eu virei Santos porque eu conheci aquele maior ataque do mundo, que era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Se você tivesse que apostar no Botafogo do Garrincha ou no Santos do Pelé hoje, você apostaria em quem? Então eu vou contar uma coisa para você. Eu marquei, né? Eu sou um pouco mais velho do que o Rivelino, tá certo? Pouca coisa, mas sou mais velho que ele. Ele era garoto quando viu os dois, né? O Pelé e o Garrincha. Eu joguei contra os dois e marquei os dois. Eu jogava no Flamengo e tive a infelicidade de ter que marcar o Mané. Final do campeonato que o Botafogo meteu 3 no time do Flamengo. Quase mandou você ficar atrás. Ali nesse gol aqui da direita das cabines, eu tomei um drible com o Jordão que eu caí em cima dos fotógrafos. Aí quando nós percebemos, tinha máquina, fotógrafo, era tudo embrulhado. E depois, ainda pelo Flamengo e depois pelo Botafogo, e também pelo São Paulo, quando eu jogava no São Paulo, em 71, 72, marquei o Pelé também. A diferença, para explicar, é muito complicado, mas mais ou menos é isso. Tecnicamente falando, dava para você saber o que o Pelé ia fazer, tá certo? 2 excepcionais jogadores, como colocou muito bem o Rivelino. Mas o Pelé, você dava para entender o que ele ia fazer. Bom, esse cara, a bola veio, esse cara vai dominar a bola e a gente chega. Era isso, né, teoricamente. Só que quando ele dominava e a gente chegava, ele já tinha feito a jogada. Então ele estava sempre na frente de uns 3 segundos, de outros 3 dias e de muitos 3 anos. Então quando ele pensava, a gente pensava, ele já tinha feito. E o outro, o Garrincha, era um jogador desconcertante, que você marcava ele, quer dizer, você ficava na frente dele, sabia o que ele ia fazer. Mas aquela jogada não adiantava. Quando você parava, ele parava. Né? Aí, de repente, quando você ia, bom, vou atacá-lo.
Ele aí começava a chegar com a bola em cima de você, automaticamente você vai recuando. Se você ficasse plantado na hora que ele começava a tocar a bola, ele dava aquele drible de corpo. Naturalmente, você está prestando atenção nele, você vai no drible de corpo. O corpo vai para um lado, a bola para o outro. Você não pode, o corpo estando para um lado e para o outro. Vai te torcer todo. Quer dizer, era um negócio complicadíssimo. E eu tive a felicidade de jogar a favor dos dois, né? E tive a infelicidade de jogar contra os dois e marcá-los. Mas eu sou um privilegiado. Santos e Botafogo era uma boa pedida para abrir a temporada futebolística do quarto centenário. Dois grandes, talvez os dois maiores do futebol brasileiro. Craques em quantidade de um e de outro lado. Pelé, Garrincha, etc. E ainda mais, uma partida válida para a disputa do título do Rio-São Paulo de 1964. E o jogo começou violento, muito quente, apesar da chuva. Para a plateia carioca, é sempre com expectativa que se aguarda uma exibição de Pelé. E mesmo torcendo contra o Santos, todo mundo é a favor de Pelé. Melhor em campo, o Botafogo aproveitaria a primeira oportunidade. Um gol de Jairzinho confirmando a melhor presença de seu time contra a poderosa equipe santista que tem um futebol bonito, mas não insuperável. E quem foi a campo ver Pelé, viu Gerson em grande estilo, Arlindo e toda a nova geração alvinegra. O rei, que costuma ser o dono da festa, não podia repetir os tantos shows que o Maracanã assistiu. O Botafogo chegou a ter 3 gols de vantagem, virando o primeiro tempo em situação invejável. Mas do Santos tudo se pode esperar, sem que seja milagre, porque o time de Pelé tem grande capacidade de recuperação. Um craque sabe aproveitar. Vejam Coutinho. O Garrincha até que não estava mal, mas muito longe daquele impossível Mané que ninguém conseguia marcar. E Coutinho novamente com a marca do craque. As coisas não estavam ficando boas para o Botafogo, a essa altura jogando atrás para garantir e raramente atacando. Aí então veio o lance que revelou um juiz. Um lance duvidoso, mas a bola na realidade não entrou. Manga segurou antes da linha fatal. O juiz deu o gol e voltou atrás. Sabedor que a justiça é cega, Sua Senhoria fechou os olhos e foi cometendo toda a sorte de erros, como há 400 anos não se via em campos cariocas. Mau começo para o futebol quatrocentão. A verdade é que Santos e Botafogo atravessam os anos, talvez atravessarão os séculos. Santos e Botafogo de Pelé e Garrincha, anos 60, era toda uma época. De lá para cá o mundo mudou, o futebol mudou. Mas eu queria saber de você o seguinte, você acha que a paixão do futebol continua a mesma? Ah, sem dúvida alguma. Foi a única coisa que ele acha que não mudou. Você vê o Flamengo enchendo o Maracanã, com um jogo contra o Independente, a torcida do Flamengo, 121 pessoas no Maracanã, um jogo perdido. Um jogo que o Flamengo tinha que vencer 3-0 e que possivelmente cada uma daquelas 121 pessoas sabia que não ia vencer. Mas só porque era o Flamengo, eles vieram então
Então essa paixão pelo Flamengo, a paixão que Botafogo e Santos estão revivendo, agora, essa é a única coisa que continua intacta. Estou aqui com o Alberto Helena, da Folha de São Paulo. Alberto, me diga uma coisa. Se decidisse o título de hoje, o Botafogo de Garrincha e o Santos de Pelé, você apostaria em quem? Olha, rapaz, vou lhe contar uma coisa. Eu comecei no jornalismo há muitos e muitos anos. Agora, o primeiro jogo, eu não mexia com futebol. Meu negócio era música, era outro papo. Outra praia, né? Como vocês dizem aqui. Mas aí, a primeira vez que eu vim ao Maracanã, foi para ver um Santos e Botafogo em 1963, numa época eu trabalhava como repórter especial da revista Cruzeiro, e eu vim por acaso, fui escalado para fazer o jogo, e foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã, e foi a primeira vez que eu vi um Botafogo e Santos ao vivo aqui no Maracanã. E o Botafogo ganhou, parece que de 3-1, se não me engano, numa decisão de 3 partidas maravilhosas. 3-2. Isso, 3-2. Depois o Santos meteu 5, parece, lá em São Paulo e tal. Mas era um espetáculo que não dava para você prever. Como este de hoje, que não dá para você prever. Os dois jogam mais ou menos no estilo daquele Santos do Pelé, daquele Botafogo do Garrincha. Ataques muito bons, defesas que deixam jogar, né? E aí você tem esse espetáculo. Gols, que é o que interessa. Vocês acham que esse jogo Santos e Botafogo de hoje vai reviver aquela grande mística dos anos 60 entre Santos e Botafogo? Eu acho que sim, eu acho que sim. E o Botafogo também com essa força toda, né? Que inclusive os jogadores estão falando disso, essa força toda dos jogadores do passado e tal. Hoje fizeram uma reportagem muito bonita, tanto do lado do Botafogo quanto do lado do Santos, pegando os grandes jogadores do passado, né? De um lado e outro. Aí falou de um lado o Didi, mestre Didi. E do outro lado falou um cara que mandava no meio do campo do Santos e mandava no Pelé, que é o fim do mundo, mas era isso que acontecia dentro do campo, que era o Zito, tá certo? Então, quer dizer, uma coisa, né? Era um peso extraordinário, e isso está hoje, né, na cabeça dos jogadores, tanto do Santos quanto do Botafogo, que eles também falaram sobre isso, né? E agradeciam essa força toda da rapaziada que já passou, né? Você acha então que o mundo mudou, o futebol mudou, mas a paixão do futebol, aquela paixão de Santos e Botafogo continua mesmo? Não, continua mesmo, continua mesmo. Agora, o futebol mudou também um pouco, né? Mas, por exemplo, para esses dois times, não mudou muito aquele futebol do passado. É um futebol mais seguro, mas é um futebol que vai para frente. Os dois treinadores gostam do time na frente. E esses jogadores, pelo talento deles, eles não se contentam em ficar atrás. Eles vão na frente. Por isso é que esse é um jogão e uma grande decisão, né, de Santos e Botafogo, exatamente como na época passada. Você não era tanta marcação, era mais para frente, tá certo? Hoje, como mudou alguma coisa, ou alguns treinadores também mudaram o conceito do futebol brasileiro, do futebol arte, do futebol técnico, tá certo? Mas esses dois times, o Santos e o Botafogo, continuam com esse mesmo pensamento. Um pouco mais atrás, mas violentamente para frente.